Efésios capítulo 4, eu quero falar sobre uma conversão ao próximo. E o texto será o versículo 28. Efésios 4, verso 28. Eu quero mostrar que o Evangelho muda nossos anseios, voltando-nos para o próximo. Não é só uma exortação de Cristo, lembra? Várias vezes Jesus Cristo ensinou isso, amar ao próximo. Mas o Evangelho, como consequência da sua aplicação na nossa vida, ele muda, transforma nossos anseios, nossos esforços, voltando-nos para o próximo. Essa é uma demonstração do Evangelho na vida de alguém. Então, dando continuidade na sua aplicação sobre a conversão promovida pelo Evangelho, o apóstolo menciona algo neste verso, no verso 28, preste bem atenção nisso, no verso de nossa atenção esta noite, ele menciona algo que, mais do que outros pontos mencionados por ele neste capítulo, revela radical mudança no coração. Talvez mais do que outras coisas. Pela dificuldade disto ser real na nossa vida. Por nós não termos essa inclinação. Então, Paulo vai tratar acerca desta mudança, dessa conversão ao próximo. Então, veja aí, Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. Então, antes que você pense, não tem nada a ver comigo, porque eu não furto. Antes que você pense isso e se desligue do texto e da mensagem, eu quero te desafiar a prestar a devida atenção, porque talvez, tomara que não, mas talvez, você esteja entre aqueles que furtam. E mais interessante ainda, é que a mensagem de Paulo não termina, não é exclusiva na expressão aquele que não furtava mais, aquele que furtava, não furte mais. Olha o restante do texto. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Lembre-se de que os tópicos abrangidos nos versos 25 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, eles estão imediatamente ligados ao assunto tratado nos versos anteriores. Você não pode se desligar do que Paulo escrevera antes, porque o que estamos vendo do verso 25 até o final do capítulo, mais 2 versículos do capítulo 5, está totalmente, intimamente ligado com o que ele escrevera antes. Então eu quero relembrar um pouquinho o que ele escrevera. Então, você está com a sua Bíblia aberta, então acompanhe a leitura do verso, aí mesmo no capítulo 4, verso 17 até o 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tudo começa com isso aqui. De acordo com a nova realidade, de acordo com a vocação que vocês receberam, não podem mais andar como andavam antes. Aquela realidade já não existe mais, é o que ele vai falar na sequência do texto. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo.
se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A ideia do verso 22 é a de um despojamento mediante a decisão única e definitiva. Quero relembrar isso que já observamos em pelo menos duas ou três mensagens. Esse despojar, esse ato de despojar, jogar fora e revestir-se, um não acontece sem o outro. Este ato Paulo estabelece esta ação num momento único, em algo que aconteceu no passado, para aquele que já é do Senhor, num único momento. Isso nos leva para o momento da conversão. Então, a partir da decisão convicta de eliminar a expressão de vida anterior, há o estabelecimento de um novo padrão de vida. É o que Paulo está dizendo. Ele não está aqui questionando um ou outro e dizendo, ele não está preocupado em ouvir uma ou outra pessoa que diz, mas comigo não é bem assim. Ele está dizendo, este é o padrão, e é isto que tem que ser com todas as pessoas que foram alcançadas pelo Senhor. Se não acontece com a sua vida, tem de acontecer. Como nós já estudamos, não há alternativa. Não há uma outra via, uma possibilidade diferente. Eliminar, jogar fora, abandonar o velho homem, a velha pessoa que estava sendo corrompida. Isso revela um progresso contínuo de degradação. É o que Paulo confirma neste verso. O que implica que a situação da pessoa, ou a situação desta pessoa, deste tipo de pessoa, aqui descrita como gentio, como quem não tem a salvação, só pioraria. Então nós entendemos um pouco mais a afirmação de Paulo, que o homem em seu estado anterior à salvação, no capítulo 2 ele fala sobre isso, morria em seus delitos e pecados. Havia um mergulho, essa é a ideia de Paulo, havia um mergulho ininterrupto, que o consolidava em um afogamento na morte. Ele estava mergulhando e já estava na morte e afundando cada vez mais nela, e não tinha por si mesmo ou pela ajuda de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser humano, a condição de livrar-se deste afogamento. Paulo então afirma que na conversão houve um despojar do velho homem e um revestir-se do novo. E essa nova realidade não se dá pela renovação do antigo. Não é o velho homem sendo reformulado, mas sim uma nova criação. Isso está em completa sintonia com o que ele escrevera no capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Criação de Deus, uma nova criação em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, o pecado, nós cantamos isso, o pecado nos separa de Deus e nos escraviza, ele nos mantém cativos.
os pecados que cometemos, as nossas ações pecaminosas, são manifestações exteriores, visíveis, de uma enfermidade interior, de uma enfermidade invisível. São sintomas, a Bíblia fala sobre isso o tempo todo, são sintomas de um coração enfermo, sem cura, sem esperança em si mesmo. Um coração sem liberdade para não pecar. Olha que estado, olha que terrível esse estado. A pessoa, olhando a pessoa a partir do seu coração, nesta linguagem simbólica, o seu interior, a palavra de Deus diz que a pessoa fora de Deus, fora de Cristo, sem salvação, ela não tem liberdade para não pecar. Ela não tem liberdade para agir conforme os preceitos de Deus. Ela não tem liberdade para ser santo. Por quê? Porque, como nós já estudamos até aqui, ela é escrava do pecado. Está morta nessa condição pecaminosa. Jesus Cristo já afirmara, e nós temos o outro texto em Marcos 7, 21 a 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E veja que Jesus cita males que fazem parte do problema a que Paulo se refere no texto aos Efésios. Furto, avareza, dolo, tem tudo a ver com o texto de hoje. Quando a salvação em Cristo nos alcança, somos libertados da escravidão do pecado. Então, olhando nesse sentido para trás, fomos libertados da escravidão do pecado, porém fomos feitos servos de Deus em Cristo Jesus. E isto inclui a realidade da nossa vida aqui. Aqui. Assim como da infinitude que está por vir. Então, este é o pano de fundo do que nós temos estudado até aqui. Então, eu quero observar isso hoje no verso que Paulo escreveu. Efésios 4, 28, a primeira coisa que ele diz é que nós, ou que o servo do Senhor, ele escreveu isso para as igrejas na Ásia, não deve roubar. Aquele que furtava, não furte mais. Estudiosos discordam sobre se o roubo ocasional ou o roubo em tempo integral está implícito no texto. Há uma dúvida acerca disso. Parece-nos que o escritor está falando sobre pessoas. Essa é a impressão que nós temos. Que o escritor está falando sobre pessoas que tinham a prática de se sustentar roubando, furtando as coisas. Talvez a tradução mais exata seria o homem que está constantemente roubando, pare de roubar. E por que deveria fazê-lo? Porque isso traria um sério problema. Esta prática traria um sério problema, já que a nova vida em Cristo requer um novo modo de se sustentar. Veja que a conversão em Cristo mexe com absolutamente tudo, até com a forma de sustento. Uma das discussões sobre essa parte do texto está sobre a impressão de que alguns convertidos ainda roubavam.
Alguns têm a impressão de que esse pecado ainda estava sendo cometido por alguns membros da igreja, se não em Éfeso, em algumas igrejas na Ásia Menor. Historicamente, isto encontra respaldo. Poderíamos até concordar com esse pensamento ao constatar que roubar não foi totalmente condenado pela antiga opinião pagã, na sociedade pagã. Era um vício muito comum, em que os recém-convertidos que viviam nos antigos arredores pagãos, especialmente quando desempregados, talvez poderiam ceder a este vício, pela própria prática que tinham. E talvez alguns ainda estavam nesta prática. Isso pode parecer estranho para nós, na época em que vivemos, mas não para aqueles que consideram quão pouco foi pensado acerca do roubo entre os pagãos e como esses hábitos deviam permanecer entre os convertidos do paganismo, entre pessoas que saíram do paganismo adentrando ao cristianismo. Onde há um baixo tom moral e uma consciência ignorante, grandes irregularidades podem ser encontradas. E às vezes parece que necessário algum tempo, além do próprio conhecimento e algum tempo de trabalho e disciplina, inclusive, para que mudanças venham sobre as pessoas. Parece provável que essa exortação nos informe o tipo de pessoas que se tornaram cristãs no primeiro século na Ásia Menor. E indica como fora difícil para eles, para alguns deles, romper com as normas éticas da sociedade da qual elas foram convertidas. Nesse sentido, não há diferença nenhuma para todos os tempos e não há diferença para o tempo em que vivemos. Pessoas, quando convertidas ao Senhor através do Evangelho e ensinadas, impactadas, confrontadas pela palavra, elas vão perceber que, com o tempo, que muitas de suas práticas não convêm com o Evangelho. E aí vem a luta para abandonar essas práticas. E uma das coisas que dificulta em grande escala é a forma como a sociedade vê tal problema. Muitos problemas são vistos pela sociedade como coisas banais, coisas normais. E isso facilita em muito as pessoas a relutar contra, abdicar daquela prática. Bom, se de fato esta realidade é indicada no texto, nós somos chamados então à realidade da imperfeição e da progressão em nosso aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento do salvo. A perfeição começa pelo reconhecimento de nossa imperfeição. Quando é que começamos a caminhar na perfeição? Quando reconhecemos que somos imperfeitos. Assim como quando reconhecemos a imperfeição dos outros e a necessidade de progredir em Deus, de progredir em Cristo. Então, o desenvolver a salvação, apregoada por Paulo aos Filipenses, evidencia a progressão no Evangelho a partir do estado de santidade definido em Cristo. Veja, vai aparecer aqui, Filipenses 2, 12 a 15 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A condição de salvo, a condição de santo, o estado de ser santo,
por estar na pessoa de Deus em Jesus Cristo, é algo definitivo. Fazendo uma ligação com o que Paulo está desenvolvendo em Efésios, na sua carta aos Efésios, o despojar e o revestir é algo real. Mas é preciso progredir nesta transformação. E esta progressão em santidade, ela é possível porque a pessoa está em Cristo. Sem estar em Cristo não tem como nem entrar nesta mudança, muito menos progredir nesta mudança de vida. Então, olhando para a realidade na Ásia Menor, Paulo então oferece um corretivo para o roubar, para a prática do furtar. Se o roubo fizesse parte do modo de vida de alguns cristãos antes de sua conversão, eles não deveriam mais praticá-lo. É o que Paulo está dizendo. Pois se tornara inconsistente com a nova vida, caracterizada pela retidão e pela santidade. É isso que ele diz no verso 24: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você rouba? O roubo aqui indicado pode ser observado em várias ações, ampliando o seu escopo na aplicação de nossas vidas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Tomara que você não esteja inserido em nenhum desses. O furto em qualquer lugar, inclusive na igreja, mesmo de coisas pequenas e insignificantes. Isso é furtar. Isso é roubar. O deixar de pagar as dívidas. O dedicar-se a outras ações nas horas que deveriam ser dedicadas ao trabalho. Você tem um horário específico para trabalhar? Se você faz outra coisa neste horário que não seja o trabalho, você está furtando. O plágio no trabalho escolar ou profissional, a falsificação na conta de despesas feitas. Você faz colagens para os seus trabalhos na faculdade e para a escola. Quando alguém pede algum trabalho sobre algum tema, você vai na internet, entra no Google ou em outras plataformas, e aí pesquisa sobre o tema, lê textos, aí pega um pedaço aqui, aí salva, cola lá, copia e cola lá, pega o outro ali, copia e cola lá, e aí faz aquela junção, e depois coloca o seu nome. Isso é roubo. A desonestidade no comércio, o engano nos negócios. A infidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas. E poderíamos colocar outras coisas aqui, nesta lista. E aí eu volto a perguntar para você: você rouba? Tem furtado? Está envolvido com o indevido? A palavra de Paulo, guiado pelo Espírito Santo, é: não roube. Pare de roubar. Pare de furtar. Em vez disso, o roubo deve ser substituído pelo trabalho. A engenhosidade e o esforço agora dedicados ao trabalho honesto. Essa é a segunda coisa. Trabalhar honestamente. Olha aí a segunda parte do versículo. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Veja o termo para o trabalho encontrado aqui, escrito nesta parte
denota trabalho até o ponto de cansaço. Trabalhar mesmo, se enganjar naquilo, cansar-se por fazer uma determinada obra. É o que Paulo está usando como exemplo. Paulo faz um prático contraste. O sustento que provavelmente teria sido obtido com pouco esforço, agora deveria ser alcançado através de uma labuta diligente, de uma dedicação ao trabalho. Paulo está esclarecendo, sem medo de possível recusa, quem antes tomava para si, sem muito esforço, agora como cristão, deve se sustentar pelo fruto do seu exaustivo trabalho. Esta é a ideia de fazendo com as próprias mãos. Ele não está sugerindo, meu irmão, minha irmã, com essa expressão, fazendo com as próprias mãos, ele não está sugerindo que apenas o trabalho manual seja recomendado, mas está enfatizando o trabalho pesado em prol do ganho, em oposição ao que fora obtido por roubo. E ele termina dizendo, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Em vez de usar as mãos para roubar, os crentes devem colocá-las em bom uso, com muito trabalho. O bem que está em vista, como em Gálatas capítulo 6, verso 10, e em outros lugares, denota o que é benéfico para os outros. Quando ele usa essa expressão, o que é bom. Trabalhar duro com as mãos é visto como fazer o que é bom e, à luz da motivação que se segue, aponta para os meios de compartilhar com os necessitados. Isto me faz lembrar de alguns textos que exortam o salvo a não invejar o sucesso do ímpio pela fácil conquista ou pelo alto lucro obtido. Olhar para aquele que não é do Senhor e ficar, puxa, que facilidade, e as coisas parecem que fluem, e vem dinheiro fácil, entra, sai, continua entrando. O cara ganhou na loteria, o cara fez um negócio indevido e as coisas estão lá, e ficar invejando essas coisas. Veja alguns textos. Primeiro, Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar com eles, pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Veja o Salmo 37, não tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Agora, leia comigo, sem desmarcar Efésios, leia, abra sua Bíblia no Salmo 73, quero fazer a leitura de boa parte deste Salmo, para você ver a mensagem que temos aqui. Salmo 73, um Salmo de Asaf, um salmo incrível. Salmo 73. Eu vou ler, você preste bem atenção na mensagem deste salmo, no desenvolvimento que Asaf faz no texto. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha que coisa, olha o testemunho dele. Pouco faltou para que ele negligenciasse esta realidade de Deus, da bondade de Deus, para que ele
ele se voltasse contra o Senhor. Por quê? Olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E olha o que levou a invejá-los. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e assim a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por forte, de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Que salmo. Que coisa, que mensagem. Que testemunho. Eu quase me desviei. Quase me deixei levar. Pelo quê? Pelas riquezas deles, pelas conquistas deles, por aquilo que é comum e desejável a todo homem, pelo fácil lucro, pelo resultado sem trabalho, pelo ter para poder gastar à vontade, sem ter que trabalhar. Talvez seja o sonho, o desejo de anos e anos, de muitos crentes, talvez de muitas pessoas aqui nesta noite. E Asaf diz: eu quase me deixei levar por causa disso, porque eu, ao desejar essas coisas, só observava a conquista deles, porque eu só tinha olhos para isso. E só observava em contrapartida a minha dificuldade, a minha luta, o meu sofrimento, a minha labuta. Até que eu entrei na tua presença. Até que eu parei e me voltei para o Senhor. Lembra da mensagem de domingo passado? Irai-vos e não pequeis. Lembra do Salmo de Davi, Salmo 4? Julgue a situação, mas não peque. Descanse no Senhor. Descanse o teu coração no Senhor. É exatamente o que Asaf está dizendo. Olha, eu já estava irado, eu já estava sendo levado. E então, quando eu entrei na sua presença,
Então eu fui resgatado pelo Senhor, pela tua palavra, porque eu sosseguei o coração e percebi a realidade deles. A realidade deles é terrível, porque pode ter muitas coisas, mas estão completamente perdidos, tanto aqui quanto na vida que está por vir. E ele termina dizendo: eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. O Senhor me guia com teu conselho, até que eu seja recebido na tua glória. Meu irmão, minha irmã, ansiar vencer na vida sem esforço, pela ação fácil e talvez fraudulenta, não convém ao salvo. Eu vou repetir para você entender, ouvir bem, principalmente pelo movimento. Ansiar vencer na vida sem esforço, pela ação fácil e talvez fraudulenta, não convém ao salvo. É ignorar os preceitos do Senhor e insistir em viver a vida à semelhança dos que estão perdidos, dos que não foram salvos e, portanto, não foram vocacionados a viver em conformidade com a vocação que receberam em Cristo. Você espera por facilidades? Sonha e planeja por ganho sem esforço? Você torce o nariz para o trabalho e sorri para a preguiça? Está pecando e desonrando o Senhor. E tornando-se presa fácil para a ira. Paulo diz que devemos trabalhar. E ele termina estabelecendo uma motivação. Veja, esse é o terceiro ponto. Para ajudar os necessitados. É o final do verso. Ele diz: para que tenha com que acudir ao necessitado. Interessante essa última parte. O Novo Testamento, eu estou dizendo o Novo Testamento, relatando a história do início da igreja, destaca a generosidade como marca da igreja. Olha aí alguns exemplos. Romanos 12, 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Atos 4, 32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Romanos 15, 26 e 27, a primeira parte. Porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres, dentre os santos de Jerusalém, tiveram grande alegria nessa assistência. E veja comigo rapidamente, 2 Coríntios 8, 5 versículos. Aí está um pouquinho, algumas páginas antes de Efésios. Olha esse texto, que incrível o testemunho de Paulo sobre as igrejas da Macedônia. Veja aí, 2 Coríntios 8, versos de 1 a 5 somente. O texto diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Que testemunho! Paulo está dizendo
para a igreja em Corinto: olha, os irmãos da Macedônia, vivendo sob tribulação, numa labuta terrível, grande dificuldade. Eles rogaram para nós: permitam-nos ajudar aos irmãos. E foi permitido. E Paulo diz: eles deram além do devido. Por quê? Olha como ele termina: porque eles primeiro deram-se ao Senhor. Consequentemente, eles deram-se a nós. Que coisa! Esse é o caminho. O caminho da adoração, na generosidade, é quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Quando não temos nenhuma intenção ao dar ao necessitado, a não ser adorar ao Senhor. É exatamente o que Paulo disse, testemunhou, que aconteceu com as igrejas da Macedônia. Pois bem, Paulo está afirmando aos Efésios, à semelhança dos outros textos, ele está afirmando que não se deve apenas deixar de roubar, deixar de agir para ter benefícios com facilidade, sem o trabalho, desviando-se do trabalho, mas trabalhar honestamente, a fim de ajudar os menos afortunados. A generosidade praticada por talvez ex-ladrão está em total contraste com o seu curso anterior de vida. Isto revela que a graça é o poder para a santidade. É natural se trabalhar para suprir as próprias necessidades, e nós somos exortados por Deus dessa forma. Somos exortados, ensinados por Deus a trabalhar para suprir as necessidades dos nossos. E nesse sentido, quando o salário aumenta, o nível de vida normalmente o acompanha. Às vezes as dívidas também. Dessa forma, tudo na vida acaba girando em torno do eu. Paulo expõe uma razão diferente para se trabalhar duro e ganhar, cooperar com a vida do necessitado. Paulo tem em mente especialmente o necessitado da comunidade cristã. Veja o contraste, perceba o contraste. O ladrão rouba o que é do outro, por direito. O ladrão rouba o que é do outro, por direito, para usufruir. O Evangelho ensina que devemos dar, ou que ele deve dar ao outro, o que é seu por direito, com alegria no coração. O que seria seu por direito, pelo trabalho e pela legalidade das ações. Mas tudo isso muda quando ofertamos ao Senhor. Você tem exercitado a generosidade em seu coração? Tem revelado a santidade no Senhor em dar? Tem refletido Deus às pessoas, mostrando que Ele mudou o seu coração ao compartilhar graciosamente o que você possui? Paulo diz: pare de roubar e trabalhe honestamente para ajudar o necessitado. O Evangelho, então, nos ensina que devemos aprender a diminuir a marcha, ou mesmo mudar a direção de nossa vida, a fim de revelar o amor ao próximo, pois, inclusive, é nessas horas que o fazemos, que comprovamos o amor de Deus em nós, porque nós agimos à semelhança do Senhor para conosco. Nós espelhamos Deus nessas ações.
O interessante, meus irmãos, e eu quero concluir com isso, de toda a palavra de Paulo aos Efésios, é que ele ensinou isto com a sua própria vida, exortando inclusive aos pastores. E eu quero ler um texto que vai aparecer aqui, quando Paulo chamou pastores de Éfeso e deu uma palavra, exortou eles ao ministério. E olha o que ele disse no verso 35: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É bem mais aventurado dar do que receber. Você vive exclusivamente para si ou obedece ao Senhor, considerando o próximo? Como tem sido a sua forma de viver? Feche seus olhos e responda ao Senhor. Você precisa responder a Ele. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Algo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Algo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo, os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és,
Senhor, eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor, como santo és, Senhor.